Romanos, capítulo 3, verso 21. Todo mundo achou? Diz assim a palavra do Senhor: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Amém, meus amados? Louvado seja o Senhor. Como ser justo? Esse é o título da nossa mensagem. Meus irmãos, os irmãos que estavam aqui, principalmente os que estavam aqui no domingo passado, na verdade a mensagem de hoje, ela é uma continuação, né, um complemento da mensagem de domingo passado. Nós observamos na semana passada sobre o empenho do apóstolo Paulo em mostrar para a igreja de Roma a condição miserável que todo homem estava. E Paulo tinha essa intenção, nos 3 primeiros capítulos, mostrar isso, destruir toda e qualquer possibilidade do homem achar que por ele, ou pela sua força, ou pela sua dedicação, pelo seu empenho, ou pela sua virtude, ele poderia ser salvo. Só recapitulando aqui, quando nós olhamos todo o livro de Romanos, são 16 capítulos e ele tem algumas principais divisões. E nós falamos sobre isso no domingo passado. A primeira divisão vai do capítulo 1 ao 3, aonde nós vimos na semana passada esse objetivo de Paulo, de mostrar o quadro ou o diagnóstico de todo homem, estando numa condição miserável e condenável diante de Deus. Do capítulo 3 ao 5, do qual nós vamos falar um pouco hoje, nós vemos como esse homem alcança esta justificação. Do 6 ao 8, esse homem, né, judeu e gentil sendo justificado, Paulo aqui trabalha, do capítulo 6 ao 8, de como esse público, esses judeus e gentios justificados deveriam viver. E do capítulo 9 até o capítulo 15, Paulo vem tratando aqui, tentando associar, ou alinhar, ou ajustar, como que judeu e gentil, agora mediante a graça, deveriam viver juntos, né? Muito embora diferentes, mas pudessem viver juntos. E por último, no capítulo 16, nós vemos ali as saudações que o apóstolo Paulo faz a mais de 20 irmãos, né? Onde ele cita pelos seus nomes, de irmãos que o conheciam, muito embora ele não fosse conhecido da igreja de Roma. A igreja de Roma não conhecia o apóstolo Paulo pessoalmente, mas tinham ali um pouco mais de 20 irmãos que o conhecia, e esses irmãos congregavam ali na igreja de Roma, e no capítulo 16 ele saúda, né, cumprimenta esses irmãos. Mas como eu estava dizendo, do capítulo 1 ao 3, Paulo vem trazendo esse diagnóstico, ele escreve ali 3 capítulos, onde ele começa no capítulo 1 falando da condição de todo homem, que todo homem estava condenado diante de Deus. Mas também depois no capítulo 2, até o capítulo 3, ele vem dizendo que o judeu também não estava na mesma condição, que tanto judeu e gentil todos, era tudo farinha do mesmo saco, todos estavam condenados e no mesmo quadro, debaixo do mesmo diagnóstico diante de Deus. E o apóstolo Paulo vem falando isso aqui depois no versículo 23, onde ele diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Daí, meus irmãos, nós podemos observar, olhando este quadro que eles estavam, nós vemos aqui, e podemos identificar, quando Paulo conclui o capítulo 13, foi o que nós fizemos no domingo passado, quando Paulo conclui o capítulo 3, mostrando este diagnóstico, o quadro, a forma, a condição que este homem estava, todos condenados, todos eram indesculpáveis diante de Deus, fica então a necessidade do homem ser justificado. Observando esse quadro, nós vemos que há necessidade de justiça. Justiça da qual outrora o homem, lá em Adão e Eva, havia degustado, havia aproveitado, havia
tido esse prazer de viver essa justiça de Deus. Mas lá em Adão e Eva, essa justiça foi perdida, né, mediante ao pecado cometido por eles. E eles foram ali destituídos da glória de Deus, eles foram expulsos do jardim do Éden, expulsos da presença de Deus. E assim, agora em Adão, todos os que descenderam deles, os quais nós somos também, estamos destituídos da glória de Deus. Então, daí, meus irmãos, o tema deste sermão, como ser justo. Se todos foram incluídos, foram inseridos debaixo do pecado, destituídos de Deus, condenados, indesculpáveis diante de Deus, todos foram condenados. Deus conclui desta forma, o apóstolo Paulo argumenta isso. Então, daí o título desta mensagem, como ser justo. Como um homem que é pecador, que é culpado, pode ser justo. E é sobre isso que eu quero falar à igreja hoje e trabalhar com os irmãos. Como um homem que cometeu delitos, como um homem que ofendeu a Deus mediante a prática do seu pecado, pode ser justo. É sobre isso que eu quero trabalhar com os irmãos nesta noite. Que Deus nos ajude e que nesta exposição sejamos enriquecidos pelos princípios da sua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Quantos querem ouvir a voz do Senhor? Aleluia. Meus irmãos, a primeira coisa que eu quero começar falando à igreja aqui, se você puder observar comigo no versículo 21. Paulo, ele vem e diz assim: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus. Paulo fala aqui da justiça de Deus. O que é a justiça de Deus? O que é a justiça de Deus? Paulo fala da justiça de Deus. O que é a justiça de Deus? E eu quero hoje começar dizendo que, primeiramente, falando sobre a justiça de Deus. A justiça de Deus, meus irmãos, ela é um atributo de Deus. A justiça de Deus é um atributo que faz parte da natureza de Deus. Faz parte do atributo de Deus. De Deus em essência, de Deus na sua essência. E o que é a justiça? Nós podemos observar aqui três coisas que compõem a justiça de Deus. A primeira coisa que nós podemos observar é que a justiça de Deus se refere a um Deus justo. O texto, a frase diz, justiça de Deus, implicando que Deus é um Deus justo. E se Deus é um Deus justo, meus irmãos, isso significa que Deus, ser justo, significa o quê? Significa que é tratar a todos, ou todas as pessoas, de acordo com o que elas merecem. Isso é ser justo. Ser justo é tratar todas as pessoas de acordo com o que elas merecem. Deus é um Deus justo, porque Deus é um Deus imparcial. Para Ele não há acepção de pessoas. E Ele trata a todos como eles merecem. Então isso é ser justo. Isso faz parte da justiça de Deus. Se Deus é justo, e Ele trata a todos como eles merecem, isso significa, meus irmãos, que Deus, na sua justiça, sendo justo, odeia o pecado, e não tem o inocente, ele odeia o pecado, e ele não tem o culpado por inocente. Amém? Se Deus é justo, isso significa que Ele não tem o culpado por inocente. Ele condena o pecado, ele condena o culpado, e Ele absolve o inocente. Isso faz parte da justiça de Deus. A justiça de Deus compõe um Deus justo, e ser justo é exatamente isso. Condenar o culpado e absolver o inocente. É dar a cada um mediante aquilo que eles merecem. Amém, igreja? A segunda coisa que nós podemos observar, que é a justiça de Deus, primeiro, Deus é um Deus justo. A segunda coisa que podemos observar é que Deus, sendo justo, pode, meus irmãos, pode absorver o pecado? Absorver o culpado? Deus pode absorver o culpado? Deus até pode, porque Ele é Deus. Deus poderia, por exemplo, pegar uma pessoa que é culpado, que cometeu um delito, e mediante o seu poder, a sua soberania, a sua onipotência, dizer: eu te absolvo. Deus poderia fazer isso? Poderia e não poderia. Vou explicar o porquê.
Por que que Deus poderia? Porque Ele é Deus. Ele é soberano, Ele faz o que Ele quer e faz como Ele quer. E não dá satisfação dos seus atos. Amém? Então Deus poderia fazer. Mesmo pegando o culpado, absolvê-lo. E dizer, você não é culpado, você é inocente. Deus poderia fazer? Poderia. Mas por que não poderia fazer? Porque Deus, meus irmãos, Ele não vai contra a sua natureza. Deus, existe dentro da teologia uma filosofia que discute o seguinte: existe alguma coisa que Deus pode não fazer? Aí alguém diria assim, não, porque Deus pode fazer todas as coisas. Mas por outro lado, na filosofia se diz o seguinte, não, existem coisas que Deus pode não fazer. Por exemplo, Deus não pode pecar. Porque isso vai contra a sua essência, isso vai contra a sua natureza. Então existem coisas, meus irmãos, que vai contra a natureza de Deus, que Deus não faz. Deus colocou, eu estava orando, acho que foi eu orando aqui agora, eu disse isso. Deus colocou a sua palavra acima do seu próprio nome. Então Deus, Ele não pode voltar atrás de tudo aquilo que Ele disse na sua palavra. Vai contra a sua natureza. Se vai contra a sua natureza, e Deus é um Deus justo, a justiça de Deus aplica-se também no fato de que Deus não absolve o culpado. Deus condena o pecado. E Ele não absolve porque isso iria contra a sua natureza. Amém, igreja? Vocês estão me entendendo? Me acompanhem nessa linha de raciocínio. Terceira coisa que nós podemos observar. Deus faz justiça, ou a justiça de Deus, ela é feita ou realizada por si mesmo. Por quê, irmãos? A justiça de Deus é diferente da justiça do homem. A justiça de Deus aplicada ao homem, nós vamos falar um pouco mais sobre isso depois. A justiça de Deus, ela é totalmente diferente e contrária à justiça do homem. Porque a justiça de Deus aplicada a nós independe de nós. A justiça de Deus, ela é realizada por Ele mesmo. Como assim, pastor? A justiça do homem como é? Na maioria dos casos, se não em todos, meus irmãos, o homem ele é justificado mediante a um merecimento. Não é verdade? Então a gente olha para algumas pessoas, por exemplo, e fala assim, aquela pessoa fez e aprontou. Mas agora ela teve algumas atitudes das quais justifica os atos e os delitos que ela cometeu lá atrás. Então isso significa que a justiça do homem está implicado no quê? No seu merecimento, no seu esforço, na sua dedicação. Não é verdade? Por exemplo, uma situação, por exemplo, entre diferenças entre marido e mulher. Aí, por exemplo, não, agora o meu marido, ele melhorou muito, ou a minha mulher melhorou bastante. Então, a atitude de melhoria da esposa ou do marido justifica diante do cônjuge agora a vida dele. Então, ou seja, por causa do esforço dele, por causa da dedicação dele, por causa do empenho dele, ou seja, mediante ao merecimento, ele fez por merecer. Vocês estão me entendendo? Isso é a justiça do homem. A justiça do homem implica nisto. Ele fez, ele se esforçou, ele se dedicou mediante a um merecimento, ele se tornou digno. Isso implica a justiça do homem. A justiça de Deus, irmãos, é totalmente diferente. Porque ela é aplicada ao homem sem o homem ter qualquer merecimento. Ela é realizada na vida do homem sem o homem ter qualquer merecimento. E por último, quarto e último, o que é a justiça de Deus? A justiça de Deus é declarar justo. A palavra justificação, irmãos, escute e entenda isso. A palavra justificação, ela era um termo exclusivo usado dentro dos tribunais daquela época. Ela é uma palavra judicial. Ela é uma palavra jurídica. Então, justificação naquela época tinha o peso de quê? Declarar justo. Declarar que é justo. Não é que ele era justo por si mesmo. Não significa que ele era inocente. Mas significa que aquele que aplica sobre ele a sua justiça própria está declarando nisto, em aplicar a sua justiça, ele está dizendo, você é justo. É uma declaração, é uma imputação sobre a pessoa, dizendo que ela é justa, por mais que ela seja culpada. Isto é, irmãos, a justiça de Deus. A primeira coisa que eu quero trabalhar aqui com vocês
é explicar o que é esta justiça. Isto é a justiça de Deus sobre o homem. Quando o apóstolo Paulo vem aqui no versículo dizendo, sem a lei se manifestou a justiça de Deus, e isto é a justiça de Deus. Amém? A segunda coisa que eu quero observar com vocês, ainda aqui no versículo 21, é que a justiça de Deus, ela é a despeito da lei e dos profetas. Está aqui no versículo 21. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Nós estudamos na semana passada, nós aprendemos na pregação da semana passada, que a lei, ela condena todo homem, amém? Se vocês observarem comigo aqui, 2 versículos antes do versículo 21, no capítulo 3, versículo 19 e 20, quando Paulo resume e conclui todo o quadro miserável que o homem estava em pecado, olha só o que ele diz no versículo 19. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que, primeiro, toda a boca esteja calada, esteja fechada, e todo mundo seja condenado, ou condenável diante de Deus. Então, primeiro, para que a boca se cale, e para que todos sejam condenados. E terceiro e último, no versículo 20, por isto, nenhuma carne será justificada diante deles pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Paulo está dizendo aqui, que a lei, ela condena o homem, cala a boca do homem, porque diante da lei o homem não tem qualquer justificativa. Eu expliquei isso na semana passada para vocês. Você pega uma pessoa, por exemplo, que vai querer se justificar, a lei está condenando. A lei está dizendo, olha, não tem justiça. Todo ser humano, todo homem está condenado diante de Deus. Então Paulo vem dizendo assim que a justiça de Deus, ela se manifestou independentemente da lei. Porque a finalidade da lei, e quando eu digo a lei, estou me referindo ao Antigo Testamento, a lei mosaica, a finalidade da lei era calar a boca do homem, condenar o homem e declarar e demonstrar que nenhum homem, pela prática da lei, poderia ser salvo. Amém? Por que nenhum homem poderia ser salvo pela prática da lei? Vou dar um exemplo. Porque ninguém pode ser salvo pela prática da lei. Jesus certa vez disse assim, se você apenas pensar, você já pecou, amém? Então, só que também a Bíblia diz assim, se você se você transgredir qualquer item dos 10 mandamentos, você quebra todos eles, amém? Então, meus irmãos, por isso que todo homem está condenado diante da lei. Porque todos nós aqui, todos os dias, quebramos e ofendemos e transgredimos o item da lei. Amém? Por exemplo, quem aqui nunca cometeu uma mentira? Pronto, transgrediu a lei. Quem aqui, meus irmãos, não teve maus pensamentos? Pronto, transgrediu a lei. Quantos aqui já não desobedeceram seus pais desonrando-os? Pronto, transgrediu a lei. E se você transgrediu um item da lei, você transgride toda a lei. Todas as mais de 2.000 artigos da lei mosaica, você transgrediu. Então Paulo vem dizendo, olha, a lei, nenhum homem será justificado por ela, nenhum homem será salvo pela lei. Deus não deu a lei com esse objetivo. O objetivo de Deus dar a lei é mostrar ao homem essas 3 coisas. Calar a boca dele, em mostrar que ele é pecador e na sua prática ele não vai ser salvo. Então ele não tem desculpa, ele não tem justificativa. Então ele se fecha, ele se cala. Segundo, meus irmãos, mostrar para o homem que ele está condenado. E terceiro, mostrar que ele nunca será salvo pela lei. Esse era o objetivo da lei. Agora Paulo entra aqui no versículo 21, dizendo que a justiça de Deus, ela se manifesta sem a lei. Sem a lei. Alguém poderia dizer, pastor, eu estou perdido porque eu não consigo praticar a lei 100%. Eu peco, eu transgrido, eu caio em um ou outro. Então Deus agora vem pelo apóstolo Paulo e diz assim, olha, mas a justiça de Deus se manifesta sem a lei. A despeito dela, muito embora a lei e os profetas testemunhem acerca da justiça de Deus. Por que Paulo está dizendo isso? Paulo está dizendo isso, meus irmãos, exatamente porque a justiça de Deus, ela é exatamente a pessoa de Cristo. Então, muito embora essa justiça se manifestou sem a lei, mas ela tem o testemunho da lei e o testemunho dos profetas. Quer ver um exemplo de um momento em que os profetas testemunham acerca dessa justiça? Todos nós conhecemos Isaías 53, amém? O que diz lá? E Jesus foi moído pelas nossas transgressões,
e o cativeiro que nos traz a paz estava sobre ele. Então, ele veio falando, se referindo a Jesus. O próprio Moisés, que representa a lei, ele fala acerca de Jesus. Ele menciona na sua lei Jesus. Então, muito embora essa justiça veio e se manifestou sem a lei, mas ela tem um testemunho da lei e dos profetas. Ou seja, ambos testemunham, dão credibilidade acerca dessa justiça de Deus. Agora, olha uma outra coisa interessante que eu queria citar aqui aos irmãos. Quando o apóstolo Paulo diz aqui no versículo 21, mas agora se manifestou, se a justiça de Deus é Cristo, irmãos, a justiça de Deus não é algo novo. Amém? Se a justiça de Deus é Cristo, como nós vemos no versículo que se segue, a justiça de Deus não é algo novo. Porque antes da fundação do mundo, diz a Escritura, que Jesus já havia sido prometido. Antes da fundação do mundo, o Cordeiro já havia sido entregue. Antes da fundação do mundo. Na eternidade, Deus já havia declarado, determinado, que Jesus como Cordeiro seria entregue para salvar o homem pecador. Existem trechos da Bíblia que afirmam isso. Lá em Gênesis capítulo 3, quando o homem pecou, Deus naquele momento já declarou um meio de salvação para o homem, se referindo à semente de Adão e Eva, que um dia viria, e muito embora o seu calcanhar fosse ferido, mas ele pisaria a cabeça da serpente, se referindo acerca de Jesus. Se Jesus é a justiça de Deus, como nós estamos afirmando, esta justiça não é nova, ela já existe desde a eternidade, ela é eterna, aliás. Mas quando Paulo diz aqui, mas agora, ele está dizendo, olha, agora que ela se manifestou. Porque até então, irmãos, Cristo Jesus, o Filho de Deus, estava como que escondido. As pessoas sabiam muito vagamente acerca do Messias, eles criam no Messias, havia a promessa de que o Messias viria. O que eles não sabiam é que este Messias prometido em todo o Velho Testamento seria o próprio Filho de Deus. Seria o próprio Deus encarnado. Eles não imaginaram, ou não entenderam, e não pensaram, estava aquém do conhecimento deles, que este Messias seria o próprio Deus vindo na pessoa do seu Filho para salvar o homem. Então Paulo agora vem dizer assim, mas agora, neste momento presente, se manifestou essa justiça. Então essa justiça que estava lá guardadinha no céu, reservadinha, esperando o momento certo, o apóstolo Paulo ainda fala em Efésios, na plenitude dos tempos, ou seja, no tempo preparado, determinado por Deus, esta justiça de Deus se manifestou, aleluia. Louvado seja o Senhor. Então perceba, meus irmãos, que essa justiça, ela agora se manifestou, e ela se manifestou independentemente da lei, aleluia. Uma outra coisa que eu quero observar com a igreja ainda, no versículo 22 e 23, acompanhe só o que diz, isto é, estão se referindo a essa justiça de Deus, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porque essa justiça de Deus, irmãos, está em Cristo Jesus, para todos e sobre todos os que creem. Porque assim como todos pecaram, todos foram colocados no mesmo saco. Todos foram inseridos no mesmo diagnóstico, no mesmo quadro. Eu usei a expressão no início da mensagem, na introdução da mensagem, todo mundo faria do mesmo saco. Não tem judeu, não tem grego, não tem gentil. Todos pecaram. Negros, brancos, índios, pobres, ricos, gordos, magros, pessoas com poder psíquico maior do que o outro, ou melhor capacitado ou qualificado para o mercado, ou alguma coisa do tipo, todos pecaram, todos foram colocados numa mesma linha, todos foram alinhados no mesmo diagnóstico, todos pecaram e destituídos, afastados, estão da glória de Deus. Então, como todos estavam dentro do mesmo alinhamento, o apóstolo Paulo agora vem dizer assim, que a justiça de Deus pela fé em Cristo Jesus, para todos, e sobre todos os que creem, porque para Deus não há diferença. Então essa justiça de Deus, irmãos, ela foi colocada para todos, para todo homem, para todas as pessoas. A justiça de Deus é totalmente, como eu estava dizendo, oposta à justiça do homem. A justiça do homem é com base no seu esforço,
conforme o seu merecimento, mas a de Deus é baseada nele mesmo. Quando eu digo nele mesmo, eu estou dizendo que Deus, o Pai, ele acordou com o seu Filho Jesus Cristo, que também é Deus, é um único Deus em três pessoas, e o Pai ali acordou com o seu Filho, e o próprio Deus se deu na pessoa do seu Filho, o próprio Deus cumpre a sua justiça, baseada nele mesmo, se cumprindo na pessoa do seu Filho Jesus. A justiça de Deus é com única e exclusivamente pela ação de Deus, é unilateral, irmãos. Quando o apóstolo Paulo resume dizendo que todo homem está condenado diante da lei, e pela lei nenhum homem será salvo, Paulo está destruindo aqui, mostrando no seu argumento, e tentando ficar claro aos seus leitores da igreja de Roma, que pela lei não há qualquer possibilidade do homem ser salvo. Então, terminando isso, ele diz assim, olha, mas tem a justiça de Deus. E a justiça de Deus é Cristo Jesus. E em Cristo Jesus, a justiça de Deus, ela é aplicada ao homem. Mediante a justiça de Deus aplicada ao homem, Deus declara o homem justo. É uma imputação mediante crer em Cristo, em que o homem diante de Deus é declarado justo, aleluia. Agora, toda esta prática, tudo isso acontece, irmãos, com base na única e exclusivamente ação de Deus, aleluia. Então quero lhe dizer uma coisa aqui, só abrindo um parênteses. Você está aqui hoje e é salvo em Cristo Jesus, e eu quero crer que todos aqui são salvos em Cristo Jesus. Você é salvo em Cristo Jesus, e você está aqui hoje, você é amado por Deus, e Deus tem uma obra na tua vida, não com base na tua santidade, ou Deus te ama menos, ou vai fazer menos na tua vida com base nos teus pecados cometidos. Porque se fosse com base nisso, irmãos, todos nós estaríamos no inferno agora. Se fosse com base nas nossas virtudes ou nos nossos delitos, eu e você, e eu seria talvez, eu quero me colocar como primeiro da fila, seríamos todos nós lançados no inferno. Já estaríamos lá, ó. Nasceu, deu à luz, lançado no inferno. Nasceu, deu à luz, lançado no inferno. Estaríamos todos lá. Íamos participar do 7 de setembro aí, feriadão, lá mesmo. Né? Mas então, irmãos, não foi com base. Uma vez eu ouvi um pastor falando e eu achei muito sábio da parte dele. Ele disse assim, olha, Deus não te ama mais pelas tuas virtudes e nem te ama menos pelos teus erros ou delitos. Deus simplesmente ama você. Aleluia. É claro que eu não estou dizendo isso, irmãos, para que nós possamos dizer, então pastor, então eu vou viver minha vida dissoluta aí, porque Deus me ama mesmo. Nós que morremos para o pecado, como viveremos ainda nele? Isso é fato. Mas o que eu quero dizer nessa noite, que a tua salvação, a obra salvadora ou redentora de Cristo realizada na tua vida, não tem nem sequer um tio ou uma grama de ação sua. É única e exclusivamente de Deus. É a operação de Deus sobre a nossa vida, aleluia. Sabe para quê, meus irmãos? É importante que nós entendamos isso, para que quando nós cheguemos no céu, nós possamos dizer, Senhor, eu te louvo, eu te adoro, ou até mesmo aqui ainda na terra, dizer, Senhor, eu te adoro, porque a obra foi totalmente tua, aleluia. É unilateral, é com base nele mesmo, não é com o nosso esforço ou com as nossas ações. Irmãos, olha só que interessante, eu quero fazer um contraposto aqui. Perceba, e se você fizer prestar atenção no que eu vou dizer, você vai perceber isso. Essa ideologia de que o homem pode chegar a Deus pelo seu esforço, é algo que as religiões, de forma geral, defendem. A grande diferença entre a religião cristã, o evangelho, a pregação verdadeira do evangelho, com todas as demais religiões, independente de religiões chamadas, seitas chamadas cristãs ou não cristãs, elas têm algo em comum, essas religiões. Todas elas, de alguma forma, ensinam você que o meio que você tem de chegar a Deus é pelo teu esforço. Um exemplo disso é algumas religiões, por exemplo, que as pessoas se mutilam. As pessoas pagam promessa, fazem sacrifícios, porque acreditam, de uma forma geral, que elas podem chegar a Deus pelo seu esforço, pelo seu empenho, pela sua renúncia. Então elas vão chegar a Deus por merecimento. Paulo está aqui tentando exatamente destruir isso.
Nenhum homem pode chegar a Deus pelo seu esforço. Aí você poderia me perguntar, mas pastor, eu já te ouvi pregando várias vezes aqui que a gente tem que renunciar ao pecado, que a gente não pode viver no pecado, que não tem como seguir a Cristo se não houver renúncia. É verdade. Mas isto, meus irmãos, são práticas e atitudes de alguém que foi salvo, e não uma condição para alcançar a salvação. Você deve renunciar ao pecado, porque você foi salvo, porque você foi constrangido por este amor, por esse Deus que é justo, e agora você está buscando em Deus viver uma vida santa, mas não o meio para receber a salvação. Vocês percebem a diferença? Essa é a diferença da religião cristã com todas as demais religiões. Todas essas religiões, meus irmãos, por mais diferentes que sejam, elas têm isso em comum. Elas ensinam que você deve se esforçar, se dedicar pelo seu esforço, você pode ser salvo. A Igreja Católica, por exemplo, irmãos, na Idade Média, no período da Reforma, você vê isso claramente divulgado. As pessoas, para serem salvas, elas tinham que pagar, na época da Inquisição, elas tinham que pagar isso, pagar aquilo, para poder não ficar no purgatório. Havia uma série de práticas, onde dependia do homem fazer algo, para que ele pudesse ser beneficiado diante de Deus. E foi isso que levou Lutero, meus irmãos, Martinho Lutero, que foi o pai da Reforma, mediante a ter acesso ao livro de Romanos, e a ler esse texto, e a observar esse texto, e ele disse, isso está errado. O homem não é salvo pelo seu esforço, o homem não é justificado pelo seu empenho, pelas suas virtudes, ou pela sua dedicação. O homem é justificado tão somente, unicamente, exclusivamente pela ação de Deus. Foi aí o ponto central que levou à reforma protestante naquela época. Que, aliás, nesse ano, como já disse, está completando aí 500 anos, né, da reforma protestante. Meus irmãos, a justiça de Deus, ela se aplica em nós, ela se cumpre em nós, mediante ao crer em Jesus Cristo. O apóstolo Paulo fala aqui no versículo 22, olha só o que diz. E isto é, a justiça de Deus pela fé em Cristo Jesus, para todos, sobre todos os que creem. Então a justiça de Deus, ela é aplicada sobre todos os que creem em Jesus Cristo. Para aquele que não crê em Jesus Cristo, ele continua no quadro do qual ele estava quando Adão pecou, destituído da glória de Deus, longe de Deus e condenado à morte. Se você puder, segura o teu dedo aqui em Romanos e abra comigo no livro do apóstolo João. Evangelho de João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 36, olha só o que diz. Todos acharam? Diz assim, mas aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então, meus irmãos, veja que a Bíblia está dizendo que aquele que não crê em Jesus, esta justiça não foi aplicada sobre ele. E se ela não foi aplicada nele, porque ela só pode ser aplicada mediante a fé em Cristo, ao crer em Cristo, isso significa que ele está condenado, isso significa que a ira de Deus ainda continua sobre ele. Mas, todavia, porém, aquele que está em Cristo, aquele que crê no Filho de Deus, aquele que crê nesta justiça de Deus, revelada na pessoa de Jesus, ele é salvo e ele é justificado diante de Deus. E olha só aí no versículo 24, para complementar o que eu estou dizendo. Romanos, capítulo 3, verso 24, diz assim, sendo justificados, olha para mim aqui um pouquinho, irmão, segura o dedo aí no versículo, e olha para mim. Paulo está dizendo, sendo justificados, o que é justificado, ser justificado? É receber a justiça de Deus. O que é a justiça de Deus? Vamos observar, vamos relembrar o primeiro tópico da minha mensagem. O que é a justiça de Deus? Deus é um Deus justo, que condena o culpado e absolve o inocente. É um Deus que dá a cada um conforme merece. Isso é a justiça de Deus, é Deus ser justo. Isso significa que Deus também, ele realiza com base na sua própria natureza, ele não volta atrás da sua natureza. Então ele condena o culpado e ele absolve aquele que é inocente.
e ele declara justo. Agora, como pode, irmãos, escute uma coisa, e é nisso que eu quero levar você a pensar, e nós estamos chegando na parte final da minha mensagem. Se somos culpados, como que somos justificados diante de Deus se somos culpados? Como posso ser justo? Aí o tema da mensagem, o título da mensagem, como ser justo? Se eu sou culpado, se você é culpado, se nós cometemos delitos, se nós ofendemos Deus com o nosso pecado, como podemos ser justo? Como um homem pode ser justo? E se Deus é justo, e na sua justiça Ele condena o culpado, e nós somos culpados, e absolve o inocente, então isso significa que Deus, sendo justo, Ele deveria condenar a nós. Mas aí que está, meus irmãos, a justiça de Deus diferente da justiça do homem. Deus, Ele continuou sendo justo, mesmo declarando justo o culpado. Ser justificado, somos justificados, sendo justificados, diz o texto. Nós fomos justificados diante de Deus, mediante Cristo. Como isso aconteceu na prática, pastor? Se eu sou culpado, e Deus sendo justo, condena o culpado, como Deus me fez justo? Como posso ser justo? Isso não pode ser, não tem como acontecer. E aí que está o X da questão. Deus fez um trocadilho. Deus pegou o inocente e aplicou no inocente toda a sentença do culpado, que sou eu e você. Aqui está o inocente. Aqui está todos os culpados. Deus pegou a sentença de morte de todos os culpados e aplicou sobre o inocente. E a aplicação da sentença sobre o inocente levou o inocente na cruz. Dizer, Deus meu, por que me desamparastes? O levou ao desespero, ao ponto de num momento como aquele, em que em outros momentos ele havia dito, eu e o Pai somos um. Como quem diz, estamos sempre juntos, sempre perto, sempre ao lado, sempre unidos, somos um só. Mas naquele momento, no desespero, ele diz, Deus meu, por que me desamparastes? Então perceba que Deus, sendo justo, Ele aplica a sua justiça. Ele sentencia alguém tinha que morrer, alguém tinha que ser condenado. Mas Deus usa de estratégia. Ele aplica toda a sentença ao inocente. E Ele pega a justiça do inocente e aplica sobre o culpado. Então Deus, na sua justiça, Ele condena, Ele sentencia, mas ao mesmo tempo ama. Foi exatamente isso que Deus fez. No termo justificação, que é uma palavra jurídica, Deus como juiz, ao realizar esta prática, e olhando para todos os culpados, que agora acreditam e creem no seu Filho, Ele diz, eu os declaro justo. Então entenda uma coisa, igreja, você é justo, não porque você é inocente. Você é justo, não porque você não cometeu delito. Você é justo, não porque você não é culpado. Ao contrário, você é tudo isso. Eu sou tudo isso. Mas nós somos justos, porque no realizar de Deus, na prática de Deus, entregando o seu Filho e sentenciando ao seu Filho a morte, a condenação que era para nós, Ele olha para mim e você, que cremos no seu Filho e diz, eu te declaro justo. Aleluia! Há uma imputação de Deus, há uma declaração de Deus dizendo, você é justo, está absolvido. E Deus encerra o júri. Livre. Aleluia. Oh, meus amados, que palavra nesta noite. Entender o ato redentor de Deus, o que de fato Jesus operou por nós, o que Ele realmente realizou por amor à tua vida. E para nós fecharmos a mensagem, entenda uma coisa, nós lemos João 3,36. Aqueles que não creem em Jesus, a ira de Deus sobre ele
Uma pergunta, sobre ele permanece. Não é isso que o texto diz lá em João 3,36? Mas aquele que não tem Cristo, a ira de Deus sobre ele permanece, não verá vida. Irmãos, quando a ira estava colocada sobre o homem era inimigo de Deus. Lá em Adão ele foi destituído, não tinha mais amizade. Lembra quando Deus, escute isso, irmãos. Lembra quando Deus ia todas as tardes falar com Adão? Amém? Havia um relacionamento entre Deus e Adão. Havia uma amizade harmoniosa entre Deus e Adão. E quando Adão peca com Eva, eles perderam essa amizade. Ficou dedão com dedão. Lembra da criança, né? Dedinho, dedinho. Né? Ficou inimigos. Uma inimizade foi imposta ali entre Deus e o homem. A ira de Deus estava colocada sobre o homem. Agora, manifestando sem a lei essa justiça de Deus, e Deus nos declarando justo, essa inimizade foi quebrada. Havia uma inimizade, não tínhamos paz com Deus, éramos inimigos de Deus. Mas agora, irmãos, como efeito dessa justificação, como resultado dessa justificação, vem o apóstolo Paulo, e eu quero que você abra comigo aí, Romanos, capítulo 5, verso 1. Abra comigo aí, vamos nos deliciar, irmãos, com as escrituras nessa noite. Romanos capítulo 5, verso 1, olha aqui que o apóstolo Paulo agora vem, dentro do capítulo 3 até o 5, onde ele argumenta, e ele trabalha aqui com os seus leitores, falando sobre a justificação. Agora capítulo 5, verso 1, ele diz assim, sendo pois justificados pela fé. Em outras palavras, ele diz assim, sendo pois declarado justo pela fé em Cristo Jesus, temos paz com Deus, aleluia. Temos paz com Deus por Cristo Jesus. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo? Que nós voltamos a ter amizade com Deus. Nós fomos restaurados a um relacionamento com o nosso Deus, a uma intimidade com o nosso Deus, aleluia. Nós que éramos inimigos, agora fomos restaurados a uma amizade harmoniosa, bendita, gloriosa, verdadeira, pelo meio da cruz, pelo seu sacrifício, pelo sangue derramado. Eu e você fomos inseridos e adotados a esta família celestial, somos filhos de Deus. Temos em nós o mesmo sangue, que é o sangue do Cordeiro, que nos possibilita desfrutar desta amizade com Deus. Você tem paz com Deus. Ter paz com Deus, irmãos, escute isso. Ter paz com Deus é diferente de ter a paz de Deus. Quando o apóstolo Paulo diz assim, que a graça e a paz seja sobre vós. É diferente. Existem momentos que nós temos paz. Nossa, que eu estou em paz, está dando certo na minha vida, as portas estão se abrindo, as coisas estão se engatilhando, eu estou em paz. E existem momentos que nós não temos paz, nos vemos ansiosos, inquietos, perplexos diante às vezes de circunstâncias. Não é desta paz que Paulo está dizendo aqui. Ter paz com Deus. A ideia da palavra com aqui é junto, dentro de. Eu estou dentro de Deus, eu estou inserido em Deus e eu tenho esta paz inserida em Deus. Paulo está dizendo de uma paz da alma. Uma paz que mesmo você chorando ou você se alegrando, você tem a paz. É uma paz que Paulo fala, que mesmo em meio às mais turbulentas lutas que você pode passar, ou perdas que você possa ter, ou as maiores conquistas que você possa viver, essa paz está inserida. Seja em dias de alegrias ou em dias de tristezas, esta paz está na tua alma, e nada pode tirar o gozo da tua alma, imposta ou imputada por Deus em Cristo Jesus, aleluia. E é isso, meus irmãos, que nos faz caminhar. Mesmo nos dias de tribulações, de ventos, de tempestades, você vê lá o crente cantando, às vezes está chorando, mas está lá adorando a Deus. Está lá cantando, está lá dando testemunho. Mesmo sem ter adquirido a vitória, mas já está dizendo, mas Deus já me deu a vitória. Eu estou com o coração apertado, mas eu creio que Deus vai operar, eu creio que Deus vai realizar, eu creio que o Senhor vai fazer, mas nada pode tirar o gozo da tua alma, porque há uma paz de Deus dentro de você, aleluia, aleluia. Esses são os efeitos da justificação. Então, irmão, só para nós fecharmos, eu coloco aqui as minhas últimas considerações. Só em Cristo somos justificados. Entenda isso nesta noite. Só Deus fez isso por você.
Sabe por que você está aqui na igreja hoje? Ah, porque o pastor é uma bênção. Ah, porque o irmão é uma bênção. Ah, porque o louvor é uma bênção. Não é por causa disso, não. Isso faz parte. São pormenores. Nós estamos aqui hoje, irmãos, porque esta verdade da qual eu falei hoje, ela constrangeu a nossa alma e mudou a nossa vida. Isso foi o motivo, irmão, escute isso. Isso foi o motivo pelo qual muitos homens no passado, sendo comidos nas arenas por leões, sendo, meus irmãos, decapitados, sendo, meus irmãos, tendo perfurado no seu estômago espadas, sendo, meus irmãos, esfolados vivos pelas ruas, sendo queimados vivos, esses homens não negaram a fé, porque havia uma paz de Deus no seu coração, aleluia. Havia alguma coisa que constrangia a sua alma, desta obra poderosa de justificação de Deus, que os levaram a continuar e a seguir em frente em nome de Jesus. Eu quero dizer para você hoje, irmão, siga em frente, ame a Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, mesmo diante das decepções, mesmo diante dos teus fracassos, mesmo em meio às tuas quedas, mesmo em meio aos levantes, mesmo em meio a qualquer circunstância ou situação, siga em frente, porque Deus operou por você, aleluia. Louvado seja o Senhor nesta noite, aleluia, oh glória. Estou amando a Deus aqui hoje. Louvado seja o Senhor. Amém, igreja? Que nós saímos daqui hoje conhecendo um pouquinho mais do que Deus fez por nós. Você foi justificado, absolvido, e isso já está declarado no céu. Quando, na lei brasileira, existem alguns recursos, né? Você pode ser julgado, eu não entendo muito, mas vou falar aqui meio por cima. Se eu estiver, talvez, equivocado em algum detalhe a mais, irmãos, me perdoem. Mas em tese, em base, em geral, você, por exemplo, é culpado, você é colocado como culpado num júri local da cidade ou da região, instância. E aí você pode recorrer, vai para o estadual. E se você não ganhar no estadual, vai para o Supremo Tribunal Federal. E lá é o último. Lá, o que foi declarado, ou culpado ou inocente. E se foi declarado inocente, acabou. Não existem recursos. Irmãos, nós fomos declarados justos no Supremo Tribunal Celestial. Justo! Não há quem possa te acusar ou apontar dedo. O sangue de Jesus te cobre. Ande na presença de Deus, ande em santidade, renuncie o pecado, seja crente, seja fiel, tenha uma vida, não uma vida religiosa, uma vida monótona, mas seja um crente cheio do Espírito Santo. Ande na presença de Deus, amando a Deus, amando o céu, amando a sua palavra, na expectativa do dia que esse Cristo, essa justiça, voltar para te buscar, irmãos, e nós possamos caminhar nesta porção em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém, igreja? Feche os teus olhos, abaixa a sua cabeça. Tu